Está sendo muito especial. Nós temos muito que agradecer. É verdade, eu faço um pouco das suas palavras, Ana, a minha também. Me sinto honrada por estar aqui hoje, né? No Dia do Psicólogo, na Universidade de Uberaba, que é a instituição que faz parte da minha formação como psicóloga, e com 3 profissionais incríveis como vocês, que são de Garapava. Então, tenho certeza que vai ser uma rica troca de conhecimentos, muito especial. Complemento, né, o que vocês falaram também. Estou imensamente grata e muito feliz em poder retornar a esse evento da Universidade de Uberaba, que também faz parte da minha formação enquanto psicóloga, né? E vai ser um evento muito rico, né? Estou na companhia também de profissionais incríveis, né? E estou muito, muito grata pelo dia de hoje. E é isso. Acho que também vale mencionar a questão da temática, né, que nós escolhemos para conversar com vocês nessa tarde de hoje, que é a escuta terapêutica, desafios e novas perspectivas, e que é realmente assim um convite a refletirmos aos desafios que nós, profissionais de psicologia e também estudantes, estamos enfrentando com a chegada da pandemia, seja com os nossos medos, com as nossas inseguranças, com as elaborações de luto e, inclusive, com as modificações do setting terapêutico, que nós estamos tendo que adaptar a tudo isso, né? E o que eu percebo no consultório é o quanto que, no contexto atual, se intensificaram alguns sintomas, como medo de morrer, medo de contaminar e ser contaminado, ansiedade, depressão, pensamento obsessivo, comportamento compulsivo, exaustão física e mental. E tudo isso trouxe um desequilíbrio psíquico. Já recebíamos essas demandas anteriormente à pandemia, mas com a chegada da pandemia, tudo isso se intensificou. Porque a pandemia, eu acredito que ela despertou alguns sintomas, alguns sentimentos que eles estavam adormecidos. Muitas vezes, com a correria do dia a dia, longas jornadas de trabalho, a gente não tinha aquele tempo de parar para olhar para nós mesmos, para refletir sobre a nossa vida. E digo esses sintomas não só no âmbito pessoal, mas também no coletivo, né? O quanto ficou mais evidente a desigualdade social, a crise na saúde, a crise na educação. E tudo isso vem a nos trazer também um sentimento de desamparo. No Freud fala que isso faz parte da constituição do ser humano. Mas, quando a gente está numa situação que traz desamparo, que traz falta de sentido, essa situação também nos permite em buscar, em nos reinventarmos também como profissional. E a plataforma online, ela é exatamente isso, né? Em novembro de 2018, o Conselho de Psicologia, ele regulamentou o serviço, a prestação de serviço de psicologia através das plataformas digitais, né? Então, desde então, acredito que essa foi uma modalidade que veio para ficar. E o mais interessante é que, como que essa plataforma digital, esse mundo virtual, que é um mundo que nos traz as fake news, nos traz muitas vezes pânico. A infodemia também está sendo uma ferramenta muito interessante de suporte às pessoas em sofrimento. Na verdade, a pandemia tem funcionado mesmo como um gatilho, né, para esses sintomas, essas reações que são consideradas, são ditas normais, elas são esperadas para esse momento, né? Então, é normal que a gente sinta medo, né, que a gente se sinta triste, que a gente se sinta irritado.
E o nosso papel enquanto psicólogos tem sido ajudar a população a entender quais são essas reações normais, esperadas, em um momento anormal, que é um momento de pandemia. Né? Entender que isso é normal, que isso é esperado, validar e acolher esses medos dos nossos pacientes, da nossa população de um modo geral. É exatamente isso. Eu acho que daí entra também, Ana, a importância da nossa escuta terapêutica acolhedora para evitar com que esses sintomas, esses sentimentos que já estão mais intensos com a chegada da pandemia, se cronifiquem, né? Porque nós vamos colher frutos dessa pandemia, como já estamos colhendo agora, mas também no pós-pandemia, né? Pode falar. E é só essa escuta acolhedora, que ela nos permite diferenciar o que realmente é uma reação normal, que é uma reação esperada, do que é o indício de risco, do que é o indício de agravamento, né? É normal, é esperado que isso aconteça, só que não é por isso que tem que deixar como está, que vá cronificar, que vá ter que se enfrentar um sofrimento intenso psíquico. É acolher e ajudar o enfrentamento para que isso possa ser ressignificado na vida do paciente. Como as colegas, né, estão comentando, né, realmente é um momento de acolhimento, é uma situação extremamente nova, em que todos nós estamos vivenciando, né? Estamos falando das pessoas, dos pacientes, e também estamos inseridos nesse momento de pandemia, né? Então, realmente é muito importante a gente identificar, né, nesse acolhimento, o que são essas reações esperadas, né, como vocês comentaram, e também identificar aqueles índices de riscos também, né? Esses indicadores de riscos, né, que é o aumento do uso do álcool e droga, de violência, né? Então, são coisas que realmente a gente precisa identificar. Alguns casos de algumas pessoas que, de fato, não estão conseguindo elaborar, estão entrando num momento depressivo muito intenso, né? As crises de ansiedade, elas permanecem, elas não diminuem. Então, quando começa também a atrapalhar a vida social, né? A vida em família, no trabalho, algumas pessoas que a gente até consegue, a gente tem essas informações, né, de que não estão conseguindo trabalhar, né? Então a gente precisa realmente identificar o que são essas reações que são normais, né, do que realmente é esperado, e aquelas pessoas que não estão conseguindo de fato enfrentar, né, e ter todo esse cuidado, como a Caterine disse, para não cronificar. Pacientes que já têm um histórico de transtorno mental, né, que já têm uma história recorrente de tentativas de autoextermínio, são pacientes que a gente precisa ficar mais atento, mesmo diante dessas reações que elas são consideradas normais, né, porque já tem um agravo nessa situação, já tem um antecedente. É exatamente isso, e aí eu também penso a questão da nossa escuta terapêutica, o quanto também, né, esses desafios que nós estamos enfrentando com relação ao setting, isso também vem nos agregar profissionalmente, porque aquilo que era impensável ou que era visto como uma exceção, que é o atendimento online, ele se tornou como uma possibilidade e nosso grande aliado, né? Então, até pensando dessa forma, né, Caterina, até você comentou sobre a regulamentação do atendimento online, né? Então, vamos pensar, há pouco tempo atrás, o atendimento online, ele era uma opção, né? Um paciente que procurava o serviço, né, do atendimento psicológico, alguns eles poderiam sim escolher, olha, eu quero um atendimento online, um atendimento presencial. De fato, ele era uma opção, né? E hoje, na realidade, o atendimento online ele se tornou uma necessidade, né? É uma ferramenta, é uma forma que a gente está encontrando, sim, né, de realizar os atendimentos psicológicos, mas, de fato, é uma necessidade, né? Então, falando nesse contexto,
o Conselho Federal de Psicologia e os conselhos regionais de psicologia, eles estão nos orientando, enquanto profissionais, né, de saúde mental, em priorizar o atendimento online, né? Até mesmo para a gente ter o cuidado em relação à prevenção mesmo do próprio vírus. Então, para a gente se proteger e proteger também as pessoas que estamos atendendo e acolhendo, né? No entanto, como eu disse, é uma orientação para priorizarmos, mas não quer dizer que nós não podemos realizar o atendimento presencial, né? Eu vou falar um pouquinho do atendimento online, como é feito, e em seguida vou comentar um pouquinho do que a gente está vivendo sobre essa mudança, né? Dentro do nosso consultório, né, dos atendimentos. Então, o que é o atendimento online? Como que ele deve ser feito? Em primeiro lugar, o profissional de saúde mental que vai realizar o atendimento online, primeiramente, ele tem que ter um cadastro no EPSI. Se o profissional ele não tiver o cadastro no EPSI, ele não pode estar realizando esse atendimento online. É um cadastro muito simples, né? Em relação à própria pandemia, o cadastro ele já nos dá a possibilidade de realizar o atendimento, né? Porque anteriormente a gente tinha que esperar uma aprovação. Nesse momento, o conselho ele liberou, a gente faz o cadastro, já começa o atendimento, né? E a partir daí, como que vai ser feito, né? A gente recebe uma demanda de atendimento, a gente tem que fazer um enquadre, né? Primeiramente, identificar junto com essa pessoa se realmente é um paciente para atendimento online. Porque existem pessoas que não podem ser atendidas de forma online, né? As pessoas que encontram em situação de violência, violação de direito, de emergência, né? Então, a gente precisa identificar já nesse primeiro momento se é um paciente que é possível, sim, realizar o atendimento online. Se for um paciente que não é possível realizar o atendimento online, a gente tem que acionar uma equipe especializada para fazer o atendimento presencial. Mas logo a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos falar sobre atendimento online. Então, decidiu, vai ser feito atendimento online. Como que deve ser essa condução do profissional junto ao paciente, né? Explicar como que vai ser feito, decidir juntos qual a ferramenta ou qual a plataforma que vai ser utilizado para o atendimento, se vai ser videochamada do WhatsApp, se vai ser um Skype, né? Então, assim, é necessário construir junto com o paciente qual a melhor ferramenta para estar fazendo esse atendimento, né? É importante falar sobre o sigilo, né, das sessões, a ética, né? A gente tem que ter todo um sigilo de todo atendimento. Então, para que ocorra o sigilo, a gente tem que orientar o paciente, o local que ele vai estar, tem que ser um local seguro, um local onde não vai ter interferência de terceiros, uma acústica muito boa, não tem interferências também, né? Então, esse local, eu, por exemplo, eu sempre digo aos meus pacientes, eu penso que você está dentro do consultório, né? O local vai estar fechado, você vai estar sozinho, né? Nesse momento em que a gente não vai estar conversando, né? Então, esse é o primeiro passo. Em seguida, é importante que o próprio paciente, ele tenha essa informação de onde o próprio psicólogo está, né? É importante que o paciente, ele identifique que o psicólogo ele esteja no mesmo lugar, né? Então, o paciente, ele criando esse vínculo com o psicólogo dessa forma online, identificando esse local de atendimento, daí a gente já começa a criar o nosso setting terapêutico, né? E o que mais a gente tem que abordar nesse primeiro momento com o paciente? É importante o uso do fone de ouvido, porque assim inibe a possibilidade de gravar as sessões. As sessões elas não podem ser gravadas nem pelo profissional e pelo paciente, então isso tem que ser citado para o paciente, né? De como é feito, né? Então por isso que é importante esse uso do ouvido, até mesmo para inibir essa possibilidade, né? Importante também definir o dia e o horário da sessão. Definindo o dia e o horário da sessão, é muito importante que tenha essa constância e que cumpra esse horário da sessão e o tempo e o dia da sessão, né? Então, e pensando nessa forma mesmo, porque é a possibilidade de construção do setting terapêutico, né? Então, assim, pensando nessa possibilidade do atendimento online, né? Então, agora nós vamos falar dessa mudança, né?
mudança tanto para o profissional, tanto para o pessoal. Meninas, eu estou falando, se vocês quiserem complementar alguma coisa. Eu queria, Laura, só fazer uma pontezinha assim, que assim, a experiência de vocês duas vem do consultório, né? Que vocês atendem no consultório particular. Eu gostaria de falar um pouquinho como são essas possibilidades no SUS, na rede pública, né? Porque a nossa demanda, ela é muito diversificada em relação em todos os sentidos. A idade, as queixas, a vulnerabilidade, as condições socioeconômicas, culturais. E nem alguns pacientes, sim, eles mantêm, nós temos o atendimento remoto exatamente dessa maneira, né, como está funcionando tão bem. Mas nem todos os pacientes eles têm esses recursos disponíveis, né? Os recursos tecnológicos, o celular que ele comporte um aplicativo bom, que tenha uma internet que realmente funcione, que tenha um local na casa dele, um local físico mesmo que ele possa estabelecer esse set, que tenha condições cognitivas, ou por um transtorno mental severo, por uma idade elevada, né, um senhor mais idoso, ou que tenha um agravo de saúde, que sofreu um AVC, então ele não consegue ter aquele manejo do instrumento. Então, nós temos os pacientes que eles não dispõem dessas possibilidades do atendimento remoto, como nós falamos até aqui. E são pacientes que eles não podem deixar de ser ouvidos, não pode deixar de ser oferecido cuidado em saúde mental para eles, né? E que daí nós temos que construir junto com esses pacientes uma possibilidade de escuta de uma maneira, possibilitar essa comunicação de uma maneira segura e ética, mas dentro dos recursos que sejam disponíveis para eles, né? E quando não existe, quando é esgotado todas essas possibilidades, nós temos que construir com ele e com a família o que é possível do atendimento presencial, se é um paciente que tem alguma comorbidade, se o risco de ir a uma unidade de saúde é menor do que ficar desassistido, né? E se for o caso do atendimento presencial, se não dispõe de mais nenhum recurso, nós temos que ter todo o cuidado com a biossegurança. Só que o paciente ele não pode deixar de ser cuidado de maneira nenhuma. Tem que ser criado entre a equipe, a família, a equipe de saúde da família, não só o psicólogo tem um papel também nessa atuação. O que é possível para que esse paciente seja ouvido, seja acolhido e seja cuidado também. Que entra bem no que a gente está falando, Ana, da escuta terapêutica, né? Por exemplo, o que eu citei até agora realmente é, do modo geral, bem objetivo do atendimento online, né? Que a gente entende, que a maioria das pessoas realmente entendem que é esse atendimento virtual, né? Que o atendimento, esse acolhimento, ele pode ser feito também através de uma ligação telefônica, através de mensagens, né? Existem outras possibilidades, como você diz, a gente tem que pensar, né, em todas as possibilidades, sanar todas essas possibilidades. Não tem nenhuma possibilidade, então vamos pensar de outra forma, né? Se a gente vai trazer esse paciente, por exemplo, o SUS, se vai estar atendendo ele presencialmente, né? Então... E também tem, assim, ainda aqueles pacientes que se adaptam muito bem ao online, né? Como eu tenho casos aqui no consultório de pacientes que eu acho que gostaram tanto e que acho que não sei se voltariam para o presencial, mas também tem aqueles pacientes que têm uma certa resistência e que não conseguirão, de fato, se adaptar. Eu acho que é cada caso mesmo que a gente tem que avaliar, cada realidade, como a Ana mesmo mencionou, né? Porque, na realidade, o que acontece? O atendimento online, essa possibilidade essa modalidade de atendimento, ela é muito recente, né? Então, vamos pensar na nossa época mesmo da faculdade, não era falado a respeito disso, porque não tinha, né? Portanto, a regulamentação de 2018 é muito recente. Muito recente. Né? Então, assim, pouquíssimos profissionais estavam ofertando essa possibilidade de atendimento, né?
No entanto, agora, como eu disse no início, deixou de ser essa opção, né? Agora é uma necessidade, né? Então, de fato, a gente sentiu muito isso na clínica, né, Caterine? De pacientes que a gente já atendia de forma presencial e, de repente, num tempo muito curto, né, a gente ofereceu a possibilidade de atendimento online justamente para continuar, né? Porque foi uma situação extremamente nova. Então, a gente teve essa escolha. Para a gente continuar, a gente tem essa modalidade, a gente tem essa ferramenta, né? E, de fato, algumas pessoas sentiram dificuldade, né? Outras, infelizmente, não conseguiram aderir no primeiro momento, até mesmo pela questão da casa, do sigilo, né? De estarem na presença de outras pessoas, ou até mesmo por questão da própria tecnologia. Né? E tem a questão também, né, Laone, da disponibilidade interna do profissional, porque como você mesma mencionou, não foi uma opção ali, né? Foi, mas chegou e a gente teve isso como única opção no início da pandemia. Então, é uma questão de adaptação mesmo. E tem alguns profissionais que tiveram dificuldade, disponibilidade interna mesmo, na questão de disponibilidade interna, resistência para essa modalidade de atendimento. E o que eu vejo aqui no consultório é que, inclusive, para muitos pacientes, isso foi muito benéfico. Por quê? Tinha pacientes que, às vezes, viajavam muito e, por isso, talvez não conseguiam fazer as sessões toda semana, né? E aí, com a modalidade online, o paciente pode fazer em um local seguro, que esteja sozinho, com fone de ouvido, com uma boa conexão de outra cidade. O número de faltas reduziu muito com o atendimento online. Atendimento público, você fala, Ana? Sim, né? E quando é preciso faltar, essas faltas são justificadas, porque o paciente tem o contato, né, para mandar uma mensagem, para solicitar que seja remarcado esse atendimento, né? Então, se souber e respeitar o manejo, o enquadre, tem as vantagens do atendimento online, muitas vantagens. Aqui também eu percebo essa questão de falta mesmo, o quanto que também foi benéfico. Como você falou até na rede pública e no consultório particular, eu também senti isso. E você, Lawane? Também senti, né? E de fato, assim, logo no início, né? Porque tudo que é novo causa uma certa estranheza, né? Então, assim, para o próprio paciente, ele começar, né, aquele primeiro momento, ele se adaptar, como você disse, né? A gente está comentando até do próprio profissional, no primeiro momento, realmente foi uma situação um pouco estranha, né? Que vem de encontro com o que realmente nós já estamos vivendo, né? Mas uma grande maioria se adaptou muito bem, como você disse, eu creio que eu tenho pacientes também que vão continuar na modalidade online, né? Justamente por ter essa possibilidade de estar em outro lugar, né? Não ter a necessidade de desmarcar por não conseguir estar no horário, né? Naquele dia que já era programado, até mesmo por questão de mobilidade, né? Estar num lugar, sair para ir para outro, né? Então, assim, realmente eu senti que ficou para alguns pacientes de uma forma bem mais fácil, né? E reduziu muito a questão das faltas justificadas, né? Da necessidade de ter que desmarcar por algum evento, como você disse, alguma viagem, né? E eu creio que no retorno do atendimento presencial também vai ficar como uma possibilidade, né? De estar no atendimento e, de repente, no momento que eu preciso viajar a trabalho, vou ficar um mês fora. Durante esse mês eu posso fazer esse atendimento online, eu posso dar continuidade a esse momento de escuta. Eu acho que um outro ponto também que é importante estar mencionando é o atendimento psicoterápico online de crianças. Por quê? Com o início da pandemia, muitas crianças tiveram seus atendimentos interrompidos, né? E por conta até mesmo da inviabilidade da técnica. Mas eu tenho algumas experiências em que é possível, sim, realizar atendimento online com crianças. E principalmente tem a questão mesmo de levar
algumas considerações do Winnicott, que fala que o brincar não necessariamente precisa de ser uma brincadeira, não necessariamente precisa de ter um brinquedo, né? Como, por exemplo, um simples copo desse pode ser um carrinho, pode se transformar em carrinho, uma simples caneta pode se transformar numa varinha de condão. Então, não necessariamente você precisa, assim, daqueles materiais que às vezes a gente tem aqui no consultório, mas sim da disponibilidade também ali do terapeuta de brincar, de ser livre, de ser criativo com o próprio paciente. Então, nas sessões online, os pacientes, eles brincam de diversas formas, desde o momento em que eles mostram os cantos da casa, animais de estimação, algum instrumento musical, a partir do momento que eles trazem questões do mundo interno e integram no mundo externo. E precisa de alguém para fazer essa transicionalidade, que tenha acolhimento, que tenha continência e que transmita essa confiança para a criança de que é possível. E até mesmo porque esse atendimento, como você disse, né, da criança, né, dessa disponibilidade, né? Nós, adultos, de forma geral, não é diferente, né, Caterine? Né? Nós temos as nossas crianças internas, então, o que é necessário na realidade, né? Que o próprio profissional, ele desperte essa criatividade para o atendimento, seja para uma criança, seja para o adolescente, que também, né, tem essa possibilidade, e para o adulto, né? E, além do mais, a disponibilidade. Né, a nossa disponibilidade em criar recursos, né, para os pacientes, né? E me fez pensar também, né, com o início da pandemia, essas crianças, elas foram afastadas, né, distanciadas da escola, dos amigos, da psicoterapia, né, então foram vários distanciamentos, isso precisava retornar de alguma maneira, né, porque nós estamos vivendo lutos diários, perdas diárias, né? Porque o luto não é só por uma pessoa que morreu, né? São por todas as nossas perdas de rotina, por toda a falta de contato que nós temos todos os dias. Então, a criança precisava, de alguma maneira, ter essa possibilidade de resgatar esses vínculos, de reviver, reconstruir esses vínculos que foram rompidos de uma maneira tão brusca. Sim, e principalmente porque algumas crianças também estavam imersas num ambiente familiar de muita tensão, né? Alguns pais em home office, então, com as crianças ali junto realizando o trabalho, outros pais perderam o trabalho, e tem a questão também de que algumas crianças, elas usavam da escola também como um vínculo saudável para merendas, né? Na escola, elas tinham como refúgio de violência doméstica, de abuso. Então, as crianças sofreram muito com a chegada da pandemia, e eu acho que esse atendimento online, ele veio para agregar, né? Para ajudar essas crianças nesse momento tão difícil. Então, a gente precisa de se reinventar também. E o que eu tenho observado é que crianças que não têm o brincar comprometido, elas têm aproveitado muito dos atendimentos online. Já crianças com brincar comprometido, a gente tem que contar com a supervisão de algum adulto para poder mediar as sessões, e a importância, assim, de que esse adulto seja uma pessoa única para todas as sessões. Então, não é legal ficar trocando, porque isso vai fazer parte também do setting terapêutico. Porque é uma construção, né? Cada sessão, ela é uma construção, né? Por isso que é tão importante esse familiar que estiver presente, né? Ele vai participar dessa construção. Ele vai participar de tudo que formos trabalhando juntos com essa criança, né? Então, até mesmo para amenizar, como a Ana disse, esses lutos diários que realmente todos estão vivendo, né?
E no atendimento isso acontece. Imagina essa troca para a criança, né? Então, quem vai acompanhar hoje? E aí construiu alguma coisa na sessão anterior, de repente vai construir uma outra coisa nessa sessão, né? Então, é importante realmente ter esse cuidado também, né? E eu acho que essa questão que a Laone também mencionou, né, o quanto que a clínica infantil, mas eu acho que não só infantil, de um formato geral, né, precisa de ter muita criatividade também, porque você está ali junto com o paciente para criar a partir daquilo que ele traz. E, por exemplo, o atendimento online mesmo. Vamos usar como exemplo o atendimento, uma videochamada, que a gente precisa da internet, né? Quando a gente está no consultório, a gente consegue ver, né, de forma presencial, a gente consegue ver o paciente como um todo, né? Temos a comunicação verbal através da fala e a não verbal. Então, no atendimento virtual, online, remoto, a gente fica impossibilitado de acompanhar também a comunicação não verbal. Por isso que é tão importante, né, a gente estimular junto ao paciente os pensamentos, as sensações, né, para que a gente possa juntos, né, estar construindo. E além do mais, se tratando de internet, vejo que nesse momento, como realmente é uma ferramenta muito utilizada, nós temos algumas coisas também que acontecem durante o atendimento, que é importante a gente até falar com o paciente logo no início, né? A imagem, às vezes, ela congela, às vezes tem um delay entre o áudio e a imagem. Às vezes a gente tem que falar até onde você me ouviu, né? E é uma questão da gente poder pensar a respeito, né? Até onde você me ouviu, né? Eu não compreendi o que você me disse. Né? Então, a gente tem que ter todo esse cuidado, né, durante os atendimentos. Então, realmente é a gente conseguir se adaptar, né, e tentar de forma muito leve, né, amenizar todas essas intercorrências que elas podem acontecer no atendimento remoto, né? Mas o que é muito importante? Investir muito em relação terapêutica, né, na relação entre paciente e profissional. Porque eu acho assim também, Laone, se a gente for pensar no atendimento presencial, a gente também tem alguns contratempos. Por exemplo, já aconteceu aqui no consultório de estar atendendo um paciente e acabar a energia. E aí a gente teve que se reinventar, né? Estava no meio da sessão, o paciente quis continuar, então utilizamos a lanterna do celular. Então, assim como no remoto, presencial, a gente também tem alguns contratempos, e aí é onde entra essa questão da capacidade criativa do analista, do psicólogo, do psicoterapeuta, em ação ali, juntamente com as necessidades do paciente. E isso que a Lawane falou da linguagem verbal e não verbal me fez pensar do paciente em crise, né? Que não é recomendado que o paciente em crise seja atendido de maneira remota, né? A indicação é para que o paciente em crise, o paciente no estado agudo, ele seja atendido de maneira presencial, né? E se nós não soubermos que o paciente ele está em crise, né? Nós começamos a atender de maneira online e esse paciente nos comunica, né? De um planejamento, né? Passou da ideação, tem o planejamento e já está partindo para uma tentativa de autoextermínio. E a importância de que nós, profissionais, nós tenhamos o prontuário do paciente com algum contato e de que nós tenhamos o contato de uma rede que funcione no nosso município, de CRAS, CREAS, bombeiro, delegacia de polícia, alguma rede de suporte de emergência que possa ser acionada naquele momento. Porque nos momentos de epidemias, de grandes desastres, os estudos apontam que o aumento das tentativas de autoextermínio e de violência, eles aumentam muito. Né? Então, a gente pode estar atendendo o paciente e ele nos comunicar que planejou, que já tem essa estrutura e que vai haver essa tentativa, e nós precisamos acionar algum familiar, e se no nosso prontuário tiver só o telefone do próprio paciente,
como que nós vamos recorrer, né? De que maneira que nós vamos oferecer esse suporte para esse paciente? Que não basta a gente ligar para o bombeiro, não basta a gente ligar para a polícia, a gente precisa acionar um familiar que é responsável por ele também. E até mesmo no consultório, digo particular, a gente saber quais são as opções que a nossa cidade oferece também, os recursos, igual a Ana falou, o CAPS, porque às vezes a gente precisa de encaminhar um familiar do paciente, então é importante a gente saber disso até no consultório particular, não é só você ficar focado ali no seu paciente, né? E a questão até mesmo do atendimento infantil, da importância, assim, da participação da família e a família ter essa consciência também do atendimento online. Então, continuar realizando sessões de orientação familiar com pacientes que têm o brincar mais comprometido. Esse contato ele tem que ser mais direcionado e mais frequente. Em crianças que conseguem realizar a sessão ali com mais tranquilidade, a gente trabalha com sessões de orientação familiar, assim como no consultório em atendimentos presenciais. O prontuário ele tem que ser sempre preenchido, com muito cuidado. Agora, em tempos de atendimento online, não basta a gente anotar, foi realizado atendimento online, tem que ser anotado atendimento online, qual foi a ferramenta utilizada, data, horário, o manejo, como que o paciente estava, ter cuidado com os termos a ser utilizados. O paciente ele tem direito de solicitar o acesso àquele prontuário em qualquer momento. Esse prontuário pode ser solicitado para uma ação judicial, é responsabilidade nossa e é direito do paciente, né? Então, é uma coisa que a gente sempre precisa ter muito cuidado com esse preenchimento. O preenchimento de qualquer documento pelo psicólogo. Mais alguma coisa, meninas? Na realidade, o que a gente... Eu acho que seria importante... Pode falar, Laura. Da internet. Acho que o que a gente está pontuando aqui, claro, estamos falando, estamos focando um pouco na questão de estarmos em pandemia, mas todas essas questões, né, elas estão presentes no nosso dia a dia, né? Sim. Como vocês mencionaram sobre a gente mapear a rede que nós temos no município, né, de apoio, a rede especializada, né, porque são questões que a gente vivencia no dia a dia, né, que seja no atendimento clínico do consultório, que seja no atendimento através do Serviço Único de Saúde, né, então a gente realmente precisa ter essas informações, né, e a questão do prontuário, né, não é uma solicitação de agora, é algo que realmente a gente né, que está dentro da nossa profissão e que a gente precisa, né, estar com o prontuário atualizado, ter as informações necessárias, né, como você disse, Ana, e porque realmente o paciente ele tem o direito do acesso a esse prontuário, né, e numa ação judicial, e até eu vejo muito essa questão dos profissionais da área da saúde, né, Ana, que estão trabalhando, né, que podem vir sofrer por algum dano, algo nesse sentido, e que precisam desse prontuário, né? Quer falar um pouquinho, Lawane, como que foram esses novos pacientes que começaram já de uma maneira remota, antes de começar o assunto dos profissionais de saúde? Acho que dá um tempinho ainda. Dá um tempinho, né? Eu passei pelas duas experiências, né, que foi muito interessante. Até há um tempo atrás, os meus atendimentos em consultório realmente eram todos presenciais, né? E eu não pensava na possibilidade do atendimento online, né? Até que surgiu uma situação nova, né? Em que eu, junto a um paciente, a gente decidiu, né, por algumas questões, mudança mesmo de cidade, né, de não conseguir mais o atendimento presencial, a gente iniciou o atendimento online, né.
Então, iniciou essa experiência um pouquinho antes da pandemia, que foi muito interessante, né? Veio a pandemia, né? Como eu disse, nós tivemos que nos adequar a essa nova realidade, né? Que eu vejo realmente que alguns profissionais sentiram essa dificuldade, porque foi uma mudança muito repentina, né? Por exemplo, tem profissionais que não atendiam de forma alguma o atendimento, não realizava atendimento online, e de repente passa a ser a ferramenta de trabalho necessária, né? E no meio de todo esse processo, eu recebi, sim, novos pacientes, né? Então, foram pacientes que migraram para o atendimento online, que eu estava atendendo de forma presencial, né, que foi muito interessante realmente essa vivência, né, da mudança e desses novos pacientes que ficaram, né, e que de fato fica aquela pergunta, e o vínculo é possível? Né? Sim, é possível, né? É possível desde que a gente esteja realmente disponível para essa escuta, para o acolhimento, né? De um modo geral, disso que a gente falou, dessa criatividade, do manejo, né? Da gente conseguir enquadrar realmente um atendimento, né? Nessa possibilidade de estar acolhendo esse paciente, né? Mas sim, é possível. Sim. Né? Passo por essa experiência em atendimento com adolescente também, que é uma experiência diferente, né? Porque até então não era um atendimento oferecido, né, de forma online para o adolescente, realmente era até então para o adulto, né, como a Caterine colocou aqui sobre o atendimento infantil, que realmente, né, Caterine, é algo que também é muito recente, né? É algo muito recente com relação ao atendimento infantil. Eu acho que a gente ainda tem muitos desafios, porque eu vejo muito mais resistência por parte dos profissionais ao atendimento infantil, ao público infantil, às crianças, né? E nós não podemos deixar de lado e considerar que elas têm sofrido muito com a pandemia. Eu tenho experiência de pacientes que eram crianças, né, que eram do presencial e que migraram para o online, e por já termos um vínculo terapêutico construído, foi bem tranquilo. E também tive uma experiência recentemente de um atendimento infantil que ele foi iniciado totalmente online. A pessoa, ela mora em outro país, então eu tive que fazer o contato inicial com a mãe, online, e posteriormente as sessões com a criança, alternando com orientação familiar, mas é uma criança que já tem 10 anos, né? 9 para 10 anos, então tem um brincar ali mais criativo, e é uma criança que toca ukulele durante as sessões, ela traz as bonecas para participar e conversar durante a sessão. É uma experiência de um atendimento que não veio do presencial, mas que iniciou no online. E a partir da construção do vínculo terapêutico, eu vejo o quanto isso é possível e o quanto isso foi se desenrolando de forma positiva, inclusive com a participação da família, não durante as sessões, mas com as sessões de orientação familiar. E os adolescentes também têm sido muito receptivos, eles têm aderido muito bem aos atendimentos online, até porque as aulas têm sido de maneira online, virtual, né? E com o adolescente tem sido muito interessante, que a gente atende uma semana, tá aqui na cidade, a gente atende outra semana, tá em outra cidade, na casa de um parente. Porque como as aulas são online, eles podem assistir de qualquer lugar, cada semana eles estão em um lugar. E não perdem as sessões, né? Não perdem as aulas, não perdem as sessões, porque hoje eles conseguem carregar as aulas e conseguem carregar a psicoterapia para onde eles vão, né? Tem sido muito interessante também o atendimento com adolescentes. E eles têm já, eu acho que é exatamente tecnologia, esse manejo de uma maneira muito simples, faz muito parte da rotina deles. Era exatamente isso que eu ia colocar, Ana. A tecnologia, ela faz realmente muito parte da vida dos adolescentes, das crianças, porque as aulas foram para o online e tem a questão dos jogos também, né? Então, eles já estão ali muito imersos nesse mundo online. Tanto que o grande desafio ali
antes de começar a pandemia, estava sendo tirar um pouquinho as crianças desse mundo virtual. E aí, com a chegada da pandemia, né, tudo foi para o online. Então, muitos pais ficaram preocupados com isso. A questão do formato do brincar também modificou, porque agora as crianças não poderiam mais ficar andando de bicicleta em espaço público. Parecia que lá fora tinha algo muito perigoso, né? Então, aí acabou que a tecnologia que eles já estavam acostumados a usar, ela veio a ser um suporte muito interessante, mas desde que essa tecnologia ela seja supervisionada também por um adulto, né? E eu acho importante falarmos um pouquinho também dos profissionais de saúde nesse momento, né? O quanto parece que a vida da população em geral desacelerou nesse momento pela necessidade de estar em casa, né? De não ter tantas possibilidades de sair, né? De assumir tantos compromissos com academia, com religiosidade, com outros eventos fora. Então, a vida da população, ela precisou mudar de ritmo para uma maneira mais lenta. E o profissional de saúde foi na contramão. Foi necessário que se acelerasse o ritmo de vida deles, né? Com isso, teve uma elevação nessa taxa de estresse, né? Uma alta demanda no trabalho, na carga horária, o risco de infecção, o medo de transmitir essa doença para outras pessoas, a vivência do luto frequente, né? Aquela sensação de impotência, de sempre achar que poderia ter feito um pouco mais, de que não é suficientemente bom, né? E com isso é difícil manter a saúde mental do profissional de saúde que está no enfrentamento ao Covid. E muitos deles nem vão chegar a procurar uma psicoterapia individual, por vários motivos. Alguns estão tão envolvidos no cuidado do outro que eles não têm tempo, não chegam a reconhecer a necessidade de se cuidar, talvez por preconceito, por receio, por falta de tempo, ou por não termos psicólogos disponíveis para acolher toda essa demanda. Então, cabe às equipes de saúde mental pensar também em uma oferta de cuidados em saúde para esses profissionais, né? De que outra maneira os profissionais de saúde podem ser cuidados, né? Que não seja no atendimento psicoterápico individual. E aí a gente começa a pensar em espaços de escuta coletivos, em proporcionar um ambiente acolhedor que transmita segurança, sensação de pertencimento a essa equipe de saúde, orientações de autocuidado, que fique exposto de maneira visível nos caminhos, no serviço, nas unidades para esses profissionais. Né? Teve uma pergunta que subiu aqui no chat, se essa escuta terapêutica, ela pode ser também ativa. Ela é ativa, né? A gente não fala só no ouvir, a gente não ouve, a gente não escuta só com os ouvidos, né? A gente escuta com o olhar, a gente escuta com todas as maneiras que são possíveis de se oferecer. Eu não sei se aconteceu para todo mundo, mas para mim acho que a conexão dela caiu. Vamos esperar um minutinho. Vocês estão me ouvindo? Tá me Pode vendo? ser sim, Caterine. A Ana Sofia, não. Acho que a conexão dela deve estar um pouquinho lenta lá. Foi com a Ana.
Ana. Ela estava falando um pouquinho a respeito também dos profissionais de saúde, né? Até aonde eu consegui escutá-la. Mas o quanto que a gente vê também aquela questão do estereótipo ali do profissional de saúde com capas, como se fossem super-heróis, e eles na linha de frente ainda se sentem improdutivos, impotentes. Ana, você está ouvindo? Tô ouvindo, eu caí? É até onde eu estava escutando, estava falando sobre os profissionais de saúde, Ana. Mas foi tudo dos profissionais que vocês escutaram. Você estava falando no momento do profissional que não chega para psicoterapia, né? A forma que encontrou da escuta coletiva. Você até comentou um pouquinho também do chat, né? Dessa escuta, né? Dessa disponibilidade, né? De repente caiu e aí a gente não sabe o que você estava falando. Que a nossa escuta realmente ela é ativa, né? Que todas essas formas de cuidado que nós podemos oferecer, que não é só aquela escuta terapêutica na psicoterapia individual, dentro de um consultório, né? Que todas essas maneiras de cuidado, essas possibilidades, elas fazem parte dessa escuta terapêutica, né? Que ela é sim ativa. Porque o nosso trabalho, né, ele está inserido na promoção de saúde também, né? Então, existem outras formas da gente conseguir levar informação a algumas pessoas, né? Como a gente está falando até da própria questão da internet, a gente consegue hoje, né, transmitir muitas informações, né? Dar nomes também para alguns sentimentos, ó, essas sensações de que estão vivendo, né? Então, assim, a questão em relação à escuta terapêutica, a disponibilidade, né? Sim. Como você disse, a escuta não é só ouvir com os ouvidos, né? É a gente estar disponível para receber, né? Quantas vezes a gente recebe num acolhimento, até mesmo em um atendimento, uma pessoa ou um paciente que ele passa o tempo todo em silêncio? E ele é um momento, terapêutico, né? É um momento que a gente está acolhendo, né? A dor, o sofrimento, né? Então, realmente, essa escuta do modo geral, né? Que realmente é essa disponibilidade nossa também em relação ao paciente e às pessoas que a gente recebe, porque a gente não está falando só do nosso paciente, aquele que está só dentro do nosso consultório ou dos seus atendimentos na rede pública, né? Mas são essas demandas que nós recebemos, né? Da população de uma forma geral. Sim. E é exatamente isso, é um ouvir além daquilo que é dito. E também a questão do psicólogo ter essa continência interna, essa capacidade, por exemplo, às vezes de suportar um paciente que fica por um longo período em silêncio, né, durante uma sessão. A gente tem essa continência interna também, de entender que a gente está ouvindo, mas não só aquilo que é dito. Que muita coisa, sobretudo aquilo que não é dito, né? E voltando um pouquinho no que a Caterina estava falando da questão dos profissionais da saúde, né? Realmente desmitificar essa ideia do super-herói, né? Porque realmente é o que a gente tem visto, né? Essa responsabilidade, né, nos profissionais da saúde. Só que eles estão lidando também com o invisível, com aquilo que não é possível fazer a todo momento. Então, eles estão lidando com isso também, né? Então, existe um sofrimento muito grande, como você disse, Ana, da incapacidade, desse sentimento da incapacidade, né, de não conseguir, né, atender todas essas expectativas também, porque da mesma forma que ele está atendendo o familiar de alguém, ele tem um familiar em casa esperando. Muitos estão sem estar com os filhos, né, não podem abraçar os filhos pelo medo, pela insegurança. Tem até essa questão mesmo do próprio distanciamento, né? Alguns profissionais optaram em não ficar na mesma residência que a família, né? Então, assim, é muito importante a gente conseguir transmitir para os profissionais da área da saúde, né, que eles são seres humanos também, né? Que são pessoas que também estão inseridas na pandemia.
né? Que também são vulneráveis como nós somos vulneráveis, né? Então, Ajudá-los a reconhecer os limites. sim, Sim. Que são humanos, né? Que tem família, que tem alguém em casa e que realmente às vezes a gente não dá conta de tudo. Mas tem essa questão que eu acho que é um pouco também social, né? De que o profissional da saúde vai dar conta de tudo, de que o médico vai dar conta de tudo. portanto, até o termo, né? Linha de frente, eles estão à frente, né? Como se fosse uma barreira mesmo de proteção, né? E quando a gente fala assim da importância de lembrá-los do autocuidado, parece uma coisa tão boba, né? Olha, é preciso de manter uma rotina de alimentação, né? Não abusar de álcool, drogas, de psicotrópicos, a quantidade de profissionais fazendo uso de medicação para dormir, né? Ter um tempo para fazer o que você gosta. Esses momentos te dão a sensação de retomada de uma rotina, de controle da sua própria vida. Só que naquele envolvimento da vida diária, eles acabam se esquecendo disso. Né? Então, como é importante chegar no ambiente de trabalho e encontrar essas pequenas observações de uma maneira leve e criativa. Né? Encontrar uma mensagem de reconhecimento que foi deixada por um paciente. Porque ser reconhecido, sentir que pertence, né, a um grupo, também a uma rede socioafetiva, que existe uma ancoragem em algum lugar, isso é muito importante para manter a estabilidade psíquica do profissional de saúde. E eu acho que isso é válido também até reforçar. Eu creio que não tem só psicólogos aqui, mas aos psicólogos, né? O quanto também a necessidade de estar em psicoterapia, principalmente nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, né? Mas de um formato geral, porque a gente precisa de ter aquela disponibilidade interna também para acolher e para estar com a outra pessoa, né? Sim, porque nós sentimos medo, né? Nós sentimos medo de ir atender o paciente, nós sentimos medo de nos contaminar, né? Não é confortável trabalhar o dia todo de máscara, de face shield, né? Às vezes de luva. Precisar descobrir tudo isso, né? Não é todo mundo que tem esse manejo todo da tecnologia. Então, a live, a gente estava aqui, como que faz? Aparece todo mundo, onde que eu vou aparecer, onde vai ninguém, e como que faz o atendimento online? Então, eu preciso me preocupar com o antivírus do celular, eu preciso explicar para o paciente que eu vou ter todo o cuidado possível, mas ele precisa assumir comigo aqueles riscos de que o meu celular ou dele pode ser hackeado e que eu não tenho como garantir 100% dessa segurança. Né? Eu vou fazer o que for possível, mas eu não posso dar esse 100% de garantia para ele. Tudo isso aumenta o nosso nível de estresse também. Então, nós também precisamos cuidar, porque como que nós vamos acolher o outro se nós estivermos tão amedrontados, tão em pânico, tão assustados, né? Como que você vai ser o conforto de alguém se não existe conforto, se não existe tranquilidade nem para você, nem interno? A gente fala só do outro, exatamente, né? O outro precisa se cuidar, o médico, o enfermeiro, todo mundo, mas o psicólogo também é muito importante que ele esteja cuidado para poder cuidar do outro. Sim, principalmente porque nós temos os nossos medos, as nossas inseguranças, como a Ana mencionou, e principalmente nesse momento de pandemia, as nossas elaborações de luto também, porque foram muitas modificações, como a Ana colocou, de rotina, o setting terapêutico. Então, antes a gente vinha atender, né, sem máscara, agora tem que usar máscara, tem que colocar as luvas. Isso tudo causa um certo estranhamento. Sim. E para nós também, né, logo no início, né, porque como eu comentei, o atendimento presencial ele não está vedado. A gente pode sim realizar o atendimento presencial, claro, tomando todas as medidas, seguindo todas as orientações, né? Mas seguindo essas orientações, ocorreram as modificações também, né?
Então, por exemplo, aquele paciente que deu continuidade no atendimento presencial, de repente ele chega no consultório e te vê com uma máscara, você vê ele com uma máscara, ter essa adaptação, essa necessidade, né? Até mesmo aquele paciente que está chegando agora, né? Que esse vínculo está sendo construído nesse momento, né? Então, é um paciente que chega no atendimento presencial que também está utilizando máscara, né? Então, é toda essa elaboração, né? Então, a gente realmente precisa estar disponível para isso. E não é possível a gente cuidar do outro se a gente não cuidar de nós, né? Então, tanto que é muito importante a gente investir no nosso autocuidado, né? Investir também em conhecimento, né? Por exemplo, a gente está falando dessas mudanças, tem profissionais que às vezes se deparam com uma dificuldade, procurar ajuda, uma supervisão, orientação, os conselhos, né? Diariamente eles estão nos dando muitas orientações, a gente tem um suporte muito legal, né? Então, assim, é importante a gente pensar em todas essas questões nossas também, como você disse, né? A gente sempre fala do outro, né? O outro tem que cuidar, o outro tem que se olhar, o outro, mas nós também, né? Começamos de nós, né? Esse início parte, né, de nós. Isso sempre foi necessário, essa questão do autocuidado, da busca pelo autoconhecimento. E, principalmente, eu acho que essa pandemia, ela veio a reforçar tudo isso. A necessidade do desacelerar, de olhar para nós mesmos, de olhar para nossa família, porque acho que a gente estava vivendo um momento de muita correria. E parece que isso estava bem geral. E com tudo isso acontecendo, a gente precisou de desacelerar e ver que existem outras coisas que também são importantes, sobretudo aquelas que estão dentro de nós mesmos, né? Que são essas que ninguém nunca vai poder nos retirar. Então, a gente tem que cuidar de nós mesmos, da nossa subjetividade. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Faltam 20 minutos, tem ali 27 perguntas no chat, eu estou um pouco preocupada com o tempo. O que vocês acham? 27 é que apareceu. Eu acho que nós podemos abrir as perguntas, né? Pode ser? E essa questão mesmo, os desafios que a gente está enfrentando durante a pandemia, e nós vamos enfrentar também no pós-pandemia, porque a gente não sabe o que está por vir, por isso a gente tem que, de fato, se cuidar, né? Sim. Como profissionais de psicologia, então procurar psicoterapia, supervisão, práticas para poder relaxar, estar com nós mesmos, atividade física. Boa tarde, meninas. Estão me ouvindo bem? Tudo bem. Boa tarde a todos também, né? Já queria agradecer antecipadamente. Está sendo muito rico essa conversa com vocês. A gente ouve tanto falar desse novo normal, dessa readaptação, dessa transformação que está ocorrendo nos atendimentos, mas acho que estar mais próximo assim, das experiências de vocês também nos deixa mais tranquilo de que isso é possível e também nos deixa assim cientes dos desafios também, né, que é preciso enfrentar. Os desafios são muitos, mas as possibilidades são maiores, Natália. Ótimo. Eu vou estar aqui direcionando as perguntas que estão no chat, mas ao final, se alguém se sentir à vontade ou quiser estar abrindo o microfone, a câmera para fazer algum comentário, alguma pergunta também. A do Guilherme vocês já responderam, né? Ele até agradeceu mais embaixo sobre a escuta terapêutica que tem um papel ativo. Eu vou para a próxima. A Priscila perguntou se o atendimento online ele veio para ficar. Se ao invés de dizer que esse tipo de atendimento é o futuro, se podemos dizer que ele é o presente e permanecerá. E aí ela fez um comentário em seguida dizendo que realmente as realidades são diferentes entre rede pública e rede particular. Acho que eu posso fazer uma pergunta, vocês respondem, e depois eu faço outra, né, para não ficar várias de uma vez. Pode ser, acho que a Ana caiu de novo.
como, eu vou falar alguma coisa, Caterina, depois se você quiser complementar, né, dessa questão do atendimento online, até a gente comentou, né, que é um atendimento muito recente, porém agora é essa orientação, né, dessa necessidade, deixou de ser essa opção, né? Mas é importante a gente pensar, né, como está sendo muito dito nesse novo normal, né? A gente não pode pensar na possibilidade de tudo isso passar e voltar ao normal, porque é esse normal que realmente não estava dando certo. Então, a gente precisa se reinventar diante de tudo isso que a gente está vivendo, né? Então, na realidade, o atendimento online, ele sim é uma possibilidade, né, que está dando muito certo, né, que eu creio que sim vai permanecer, muitas pessoas vão aderir, acredito que muitas pessoas que até então não tinham iniciado o atendimento estão realmente compreendendo que é uma possibilidade, né, de iniciar, né, então não quer dizer que o atendimento presencial ele vai deixar de existir, né, é importante a gente ressaltar isso. Mas eu creio sim que o atendimento remoto, atendimento online, ele tende a crescer ainda mais. E eu acho que a escolha também desse atendimento pelo online, pelo presencial, eu acho que vai muito também do paciente, das necessidades do paciente. Então, eu acho que realmente ele vai permanecer, ele veio para ficar, mas tem aqueles pacientes que ainda preferem manter o online, assim como, por exemplo, eu tinha pacientes do presencial que estão preferindo manter o... Eu tinha pacientes do presencial que foram para o online e preferem manter o online, e pacientes que não gostaram do online e preferem manter o presencial. Então, veio para ficar como uma nova possibilidade, mas não que vá ser todos os atendimentos somente online. Porque tem aqueles casos que a gente precisa do presencial, de fato. Até porque como vai haver a volta das escolas, né, tá tendo a retomada do comércio, né, a vida vai voltando à sua rotina, né, e os atendimentos também, assim como hoje já existem alguns atendimentos presenciais, vai continuar existindo, né, não vai ser substituído o presencial pelo online, né, acho que tem espaço para os dois. Sim. Isso é muito positivo. Desculpa. Até porque é uma possibilidade a mais para nós como psicólogos, né? Para poder ofertar aos nossos pacientes de acordo com a necessidade de cada um. Sim. Pode continuar, Natália. A próxima pergunta da Priscila, vocês já responderam um pouquinho, né, ao longo da conversa, mas eu vou fazer ela novamente, né? Quem sabe vocês têm mais algo para acrescentar. Meninas, como fica a abordagem online de pacientes em crise? É possível? Quais são as condutas em casos extremos e urgentes? A recomendação é que realmente seja o atendimento presencial, né? O paciente em crise, o manejo como paciente em crise, a indicação é que seja presencial, né? O atendimento remoto, ele não é indicado para o paciente em fase aguda. Pode continuar? Bom, a Thalita perguntou: meninas, quando essa situação da pandemia passar e estivermos retornando ao novo normal, que virá, vocês acham que para alguns pacientes que apresentem uma certa dificuldade de interação social, haverá resistência para o retorno aos atendimentos presenciais? Vocês já pensam em alguma estratégia para possibilitar essa volta? E considerando que, nesses casos, será importante para esses pacientes o retorno ao convívio social? São 3 perguntas em uma só. A internet sempre foi uma maneira de se mascarar, de se esconder, sempre foi uma possibilidade, né? As pessoas se tornam mais corajosas na internet, né? Tendo onde se camuflar. Então, realmente, existe esse risco. Aí depende do trabalho que vai ser feito com o paciente, e eu acho que nem esperar
esperando essa pandemia passar, né? Como já existem os atendimentos presenciais, se já tem na queixa essa dificuldade da interação social, já é um trabalho que a gente já vai desenvolvendo com esse paciente, mesmo de maneira remota, para que ele se sinta pronto, né, no tempo dele, devagar, a voltar a interagir, né, a começar a interagir, não só conosco no consultório, né, mas com as redes de convívio dele, familiares, de trabalho, sociais. É um trabalho que tem que ser desenvolvido não só de maneira presencial conosco no consultório, mas que muita gente deve estar fazendo um bom uso da terapia remota, né, se sentindo mais confortável, com certeza, né? Assim como muita gente, por exemplo, se beneficiou ali do isolamento social, né? Que às vezes não gostava muito de sair de casa, então de se arrumar para poder ir para o trabalho, então tinha a opção dos home office. Mas é uma questão do que a gente comentou, que na realidade está intensificando, né? Eu creio que o início da pergunta da Thalita é isso, né? Pessoas que já tinham foi até bem colocado, pessoas que já tinham uma dificuldade da interação social, na realidade agora pode intensificar, né? Não quer dizer que é algo novo, porque é algo que essa pessoa já vivenciava, né? E realmente está sendo um ganho, né? Dentro dos nossos atendimentos, cabe a nós realmente estimular, né, e trabalhar junto ao paciente essa possibilidade, né? Porque mesmo que se a gente não estivesse vivendo nesse momento de pandemia, a gente recebe essa demanda da dificuldade da interação social, a gente já começa a trabalhar com o paciente a respeito, né? Então, já é uma demanda, assim, que a gente já recebia em atendimentos também, né? Essa realidade da gente precisar de estar intensificando, né? É o que a gente volta a falar, né? Que a pandemia tem funcionado como um gatilho para os transtornos, né? São transtornos pré-existentes e que a pandemia está funcionando como um gatilho para desencadeá-los. Bom, continuando, a Priscila perguntou se nesses atendimentos às crianças de maneira virtual é necessário supervisão de um adulto. É necessária a supervisão de um adulto com crianças que tenham brincar comprometido. Mas crianças que não têm o brincar comprometido, elas conseguem fazer sua sessão de psicoterapia online tranquilamente sozinha. E aí sim a necessidade de fazer sessões de orientação familiar, como já trabalhávamos no presencial. Atendimento à criança e também orientação familiar. Mas crianças com brincar comprometido, sim é necessária a supervisão de um adulto durante a sessão e a necessidade de ser o mesmo adulto, porque ele vai fazer parte ali do setting terapêutico, de certa forma. Ela perguntou também para quem é profissional de saúde, o ambiente acolhedor. Perguntou, não, foi um comentário, na verdade. Para quem é profissional da saúde, o ambiente acolhedor, minimamente saudável, estimula e faz com que os profissionais saibam que, caso precisem, eles têm onde buscar ajuda. Sim, que é aquele sentimento que a Ana mencionou de pertencimento, né? Do profissional saber que ele pertence a um grupo, a um ambiente acolhedor e que ele pode contar com os colegas de trabalho. Então, a importância de ter um ambiente de trabalho saudável. Bom, as perguntas do chat acabaram. Eu vou fazer uma pergunta minha mesmo agora. Depois, se alguém sentir à vontade para fazer mais perguntas, tanto pelo chat quanto pelo microfone. Nesse caso dos atendimentos das crianças que tem que ter uma supervisão de um adulto, como que é feito esse contrato também com o adulto, por conta da questão do sigilo, do setting terapêutico e afins? Então, é Natália, né? Natália, eu ainda não tive nenhuma experiência com crianças com brincar comprometido. Mas eu acredito sim que é necessário fazer um contrato terapêutico com esse
adulto, né? Para poder informar a questão do sigilo profissional e também para passar as orientações de como que ele vai poder participar dessa sessão, né, com o paciente, de uma forma permitindo com que o paciente seja o sujeito dos atendimentos e não aquela pessoa que vai fazer tudo ali pelo paciente, que vai se comunicar com o terapeuta o tempo todo, porque o foco da sessão tem que ser a criança, tem que ser o paciente. Então, sim, é importante conversar, passar algumas orientações, fazer o contrato com esse profissional. Respondi a sua pergunta? Sim, sim. Até porque esse adulto vai ser o adulto responsável pela criança, né? E ele já vai estar comprometido com esse cuidado, né? Então, eu acredito que não vai ter uma dificuldade para que ele entenda a necessidade desse comprometimento, dessa civilidade, né? De seguir esse enquadre proposto pela profissional. Obrigada. O pessoal está aberto para vocês. Parece que não. Bom, então eu vou disponibilizar aqui no chat o formulário de presença, de participação da atividade. Pedimos novamente que todos que estão presentes assinem esse formulário, né? Vai ser positivo até para os nossos próximos eventos e também contará o PIAC para os alunos da Uniub. Já está no chat. Gostaria de agradecer muito novamente vocês, né? Foi realmente muito enriquecedor, foi muito esclarecedor, né? E trouxe muitos pontos para a gente pensar também, né? Gostaria de agradecer a participação de todos os participantes também. Espero que vocês tenham gostado, primeiramente, e que vocês possam também participar com a gente amanhã, no nosso último dia de evento. Nós agradecemos muito pela oportunidade, estamos à disposição sempre que precisar, e foi muito bom estar aqui hoje na presença de tantos colegas, futuros colegas. Agradecer também aí a parceria com a Caterine e com a Lauane, que são profissionais que me inspiram. Exatamente, faço das palavras da Ana a minha, agradeço imensamente pela oportunidade. Foi um rico momento em que a gente compartilhou experiências, aprendeu um pouquinho com cada uma e também pôde refletir sobre a importância dessa escuta terapêutica no momento que a gente está vivendo e para a vida, né? Como eu falei, porque os desafios com relação à pandemia, a gente está começando a enfrentar, mas eles também serão pós-pandemia, porque não sabemos o que está por vir. Então é isso, foi muito bom, muito obrigada a todos que estão aqui com a gente, que participaram, e estamos à disposição para as próximas oportunidades, se tiver, pode contar com a gente. Agradeço a Ana e a Lauane também pelas ricas contribuições. Obrigada. Também agradeço, né? Foi um momento muito rico, muito gratificante, né? De troca de conhecimento, de troca de experiências e vivências, né? Mas o que é importante ressaltar, o desafio ele sempre existe, né? Dentro da nossa profissão, até eu acho que o que é muito instigante é o desafio, né? E que é possível, desde que sejamos realmente disponíveis para essas novas possibilidades, né? Então, agradeço imensamente, né, o convite, agradeço a Ana, a Caterine também, que são parceiras, são companheiras, são profissionais excelentes, né, e agradeço também aos participantes, aos colegas que estão aqui, aos futuros colegas, e também me encontro à disposição, tendo outras oportunidades, estamos aqui. Estamos recebendo E aí muito que possamos elogio. aí insistir com a vida, com aquilo que a gente tem de mais criativo, né? O nosso potencial, nossa capacidade funcional. E é isso. Tem alguém Estamos falando? recebendo
muitos elogios aqui no chat. E se vocês tiverem um tempinho, tem mais uma pergunta. Veio um pouquinho atrasada. Uma última pergunta do Guilherme. Caso atendemos um paciente que por algum acaso aconteça algum tipo de surto, o que o psicólogo poderia fazer à distância? No caso do paciente em surto, ele precisa ser atendido. O paciente em surto ele é atendido no pronto-socorro, né? Porque o psicólogo ele não tem um manejo para tirar o paciente de um surto psicótico. Então, a orientação é: o paciente está em surto, ele precisa ser encaminhado ao pronto-socorro, que ele precisa ser medicado, ele precisa ser avaliado pela psiquiatria, ele precisa ser medicado. Após essa medicação, esse atendimento no pronto atendimento, o médico de plantão vai avaliar se ele precisa estar na ala de saúde mental ou se ele pode receber a alta. E se o atendimento dele, se a avaliação dele vai continuar no setor de psiquiatria, no CAPS da cidade, se ele já é um paciente nosso, se ele vai retornar para o atendimento conosco. Mas aí ele já vai estar estabilizado, né? Esse primeiro atendimento do paciente em surto é medicamentoso, é no pronto-socorro, né? Não adianta a gente trazer o paciente em surto para o nosso consultório que não vai ter o que fazer, né? Ele precisa ter esse atendimento mesmo no pronto-socorro. Ele vai ser medicado, ele vai ser avaliado pela psiquiatria. Provavelmente ele vai fazer uso da medicação estabilizadora por um tempo, né? Isso daí é critério do médico que vai avaliar, e ele vai ter um acompanhamento psicoterápico. Se já for nosso paciente, vai continuar conosco, se não, provavelmente ele vai ser encaminhado para o CAPS da cidade, do município. Mas acho que no caso também, Ana, aí entra naquela questão da necessidade de ter um prontuário atualizado também para contactar a família, né? De como ajudar aquele paciente, porque pelo que eu estou lendo aqui da pergunta, como que o psicólogo pode ajudar à distância? Então, aí a necessidade de estar tendo contato com a família, né? Para poder correr ali com o paciente para o pronto-socorro. Surto, né? Se o surto vai ser no consultório conosco, se o surto vai acontecer na casa dele, né? Onde vai acontecer esse surto, né? Mas a orientação é, mesmo que ele esteja no CAPS, seja um paciente de CAPS, ele teve um surto lá, ele é encaminhado para o pronto atendimento, para o pronto-socorro da cidade. Né, ele precisa ser avaliado pelo médico plantonista e feita uma avaliação psiquiátrica dele. Né, porque o manejo psicoterápico não vai tirar o paciente daquele estado agudo dele. Sim, aí no caso precisa de ter algum familiar próximo para poder fazer esse movimento, de talvez levar o paciente para um pronto-socorro, se caso não estiver no CAPS, né? Sim. E o psicólogo, acho que no caso, vai orientar a família nesse sentido. Olha, né, como você vai abordar o paciente, então chame uma ambulância, vai imediatamente ao pronto-socorro. Acho que também é nesse sentido de estar contactando com algum familiar, caso o psicólogo, no acolhimento ali, não possa fazer nada ao paciente, porque ele está em surto. É porque se o paciente estiver em surto, ele não vai estar no atendimento remoto com você, porque ele não vai dar conta disso, né? E é por isso também a sensibilidade nossa como profissional de perceber, né? Se o paciente, ele é um paciente, eu vou usar um termo que não é muito legal, mas tipo, adequado ao atendimento online, se é um paciente que às vezes a gente precisa de trazê-lo para o presencial. Se já é um paciente que está em acompanhamento conosco e que é portador de um transtorno mental severo, nós percebemos indícios de que ele está entrando numa fase aguda, de que ele está desestabilizando, né? Então, é difícil você perceber um paciente novo, né, que você não conhece, você perceber
se tem uma alteração de comportamento ou não. Mas se é um paciente que você já acompanha, você percebe essas mudanças de comportamento, você percebe se ele está entrando em surto antes que esse aconteça. Por isso que é tão importante avaliar, né? Porque Sim. realmente não existe um padrão, né, Ana? Acho que essa pergunta, ela amplia várias questões, né? Onde o paciente está, se ele está sozinho, se a família não está juntos, né? Me deu essa sensação, né? Me fez pensar em várias possibilidades, né? Sim. Por isso que é tão importante a avaliação e realmente entender que o nosso papel nesse momento é acolher e solicitar a ajuda necessária, né? E a família, ela sempre tem que estar envolvida nesse processo de cuidados. Sim. Seja no paciente, igual a Ana falou, a gente está falando do paciente em surto, né? Mas e também no infantil. A contribuição da família para o atendimento psicoterápico infantil é muito importante. Então, a gente tem que manter esse contato, né? Claro, de uma forma ética, mas tem que ter essa proximidade. Com os adolescentes, né? Até mesmo que a gente fala sobre isso até no contrato terapêutico, né? Se houver a necessidade, nós vamos acionar algum familiar, né, solicitando ajuda, né? Então, isso já é falado, né? E o tanto que é importante, né? O paciente ele ter essa informação, né? Até mesmo pode perguntar que a gente começa tudo de novo. E até mesmo porque o paciente, ele não vem isolado, né? Ele está inserido num contexto. Então, é sempre importante a gente levar em consideração esse contexto. Que o paciente está, a família, e ter a participação de todos, estimular, incentivar, porque isso vem agregar a saúde psíquica, a saúde mental do paciente. Seja infantil, seja em surto, e até mesmo adulto, né? Sim. Quanto mais, melhor, Ana. Eu vou achei pedir muito só legal a para... resposta Desculpa, eu achei muito legal a resposta de vocês. Cada um vai contribuindo de uma forma. Isso vai agregando o conhecimento. Muito obrigado pela resposta de vocês três. Obrigada, Guilherme. Nós que agradecemos, viu, Guilherme, pela oportunidade, pela sua participação até falando com a gente aqui no microfone, não só no chat. Eu vou pedir só para quem se sentir à vontade, puder ligar a câmera para a gente tirar uma foto, para poder divulgar como foi a palestra depois. A Amanda vai tirar para a gente. Todo mundo arrumando o cabelo. Amanda, quando tirar, você avisa, por favor. Deu certo. Já tirou. Bom, transmito os agradecimentos de todos do chat para vocês novamente. Espero que possamos continuar com essa parceria para os próximos eventos e gratidão. Nós agradecemos. Gratidão. Muito obrigada, viu, meninas? E tenham todos uma boa tarde, quase noite, né? E parabéns pelo nosso dia. Parabéns, gente. Obrigada. E também, meninas, parabéns pela comissão de vocês. Na minha época de faculdade, eu formei há 10 anos, não tínhamos esse tipo de projeto, de trabalho. Fiquei muito feliz por vocês e orgulhosa. Continuem assim, viu? Muito obrigada. Agradeço em nome da COEP. E é isso. Tchau. Tchau, meninas. Até mais. Até. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.